Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar, continuidade à nossa programação de 2022, né? E eu tô aqui com o Toninho, né? O Toninho, né? Para a gente conversar um pouco aí a respeito, né? Do Pinheirinhos, né? Uma ocupação que conhecida aqui na cidade de São José dos Campos, que fazem 10 anos que aconteceu uma verdadeira barbárie contra essa ocupação dos moradores que moravam lá. Então, né, para a gente lembrar um pouco aí do que aconteceu, eu chamei o Toninho, né, uma pessoa que esteve envolvida aí, né, nessa luta. Então, tudo bem, Toninho? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme, tudo bem? Sim, tranquilo? É tudo possível com essa vida toda aqui, mas estamos tranquilos, sim. Eu sou o Toninho, sou militante do PSTU, fui presidente dos sindicatos metalúrgicos e estive diretamente envolvido nessa Lupina dos Palmares, né? Então, maravilha. Então, ô Toninho, passado aí 10 anos, né, daquele dia né, daquela barbárie feita aí pelo governo do estado de São Paulo, pela polícia militar, o que nós podemos aprender com o caso? Olha, Guilherme, eu acho que a ocupação do Pinheirinho, ela trouxe, assim, muitos aprendizados. Um deles é que a população pode se organizar, ter autonomia e construir o seu próprio bairro. É preciso apenas dar as condições para que se tenha um terreno, tenha alguma condição, para que possam fazer. Aqueles que fizeram tudo para tirar aquela ocupação de lá, os poderosos, foi justamente por isso que retiraram a população, pela demonstração de que era possível fazer o processamento do solo, construir um meio ambiente, com organização interna, e a organização era organização por setor, por quarteirão, uma ocupação grande, com 1.800 famílias, maior que muitos bairros da cidade hoje, e que os ativistas, aqueles que realmente apoiavam a luta, ali faziam uma relação, inclusive ensinando, atuando com a população, para demonstrar que a população não tinha direito. Enquanto tiver uma família sem teto nesse país, nós sempre continuar lutando, que eles tinham que buscar o Estado, lutar contra o Estado para ter direito à saúde, ter direito à educação, para ter direito a lazer, para ter os seus direitos garantidos. Então, é isso que aquela ocupação demonstrou que um terreno que fica perdido, vazio, sem cumprir nenhuma função social, como foi esse terreno, que é um terreno que supostamente pertencia ao Najinarras, mas nunca pertenceu ao Najinarras, foi uma falcatrua, porque o terreno originalmente pertencia a uma família de alemães, 2 irmãos que foram assassinados, então não tinha herdeiros, foi uma terra grilada. Então, acho que o Pinheirinho demonstrou isso, e demonstrou também que é possível lutar e é possível vencer. Com todas aquelas ameaças da desocupação e tal, a população resolveu fazer de uma forma que demonstrasse que o Estado não poderia ter o monopólio da violência, e era preciso resistir. E a população resistiu como pôde. Na desocupação foi muito tempo de luta, de resistência, para que ficasse demonstração. Então, acho que isso ficou como aprendizado. Certo. Ô, Toninho, né, a gente acompanhou aí como foi a invasão aí da polícia, né? Eu queria que você falasse um pouco aí dos crimes cometidos aí pela polícia militar, né, naquele dia 22
de janeiro de 2012? Primeiro, o que é preciso dizer que quem estava no governo era o PSDB, Geraldo Alckmin, e que fez, inclusive, uma negociação com o senador Suplicy, na época senador, e que não cumpriu, não teve nenhuma palavra. É preciso dizer que a liminar, por exemplo, na Justiça Federal era nosso favor, nós tínhamos garantido uma liminar na Justiça Federal. Nós tínhamos negociação em curso, tanto com o governo do Estado, com o CDHU, com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, que inclusive diziam, era Silvio Torres, que era o secretário de Habitação na época, garantia que ali não era possível roubar nem casas, porque estava não sei, uma ou outra casa, uma ou duas casas apenas que estavam fora do lugar, o resto poderia, porque nós cumprimos, inclusive, até o que mandava ou o que manda o plano diretor, ou seja, com 5 metros de recuo, as casas, 250 metros cada terreno, tudo sendo cumprido normalmente. Uma negociação também em curso com o governo federal, que estava também adiantado, embora que o governo federal, que na época teve durante todo o tempo com o governo Dilma, com o governo Lula e depois com o governo Dilma, poderia, se quisesse, o governo federal poderia ter resolvido, também não resolveu, mas estava bem adiantado, e o governo municipal nem nos recebia. Esse nem nos recebia porque tinha que responder aos poderosos, aqueles que supostamente eram donos do terreno, no caso, na Ginásio. Então, e os crimes são vários, né? Nós até brincávamos que era minha casa, minha bomba, porque cada casa era uma bomba de gás lacrimogêneo, foi jogado por helicóptero. Era uma operação de guerra, foi uma operação de guerra. Eles usaram a tática da saturação, eles saturaram o território para que a população tivesse que sair. Não davam nenhuma oportunidade nem para que as pessoas pudessem pegar seus pertences, saíram com a roupa do corpo. Então, muita gente perdeu, inclusive, sua documentação, que não conseguiu pegar a sua documentação, porque a casa estava cheia de bomba. Não conseguiram pegar sua caixinha de lembranças, um pouco. Todos nós temos nossa caixa de lembrança, aquele lugar onde a gente guarda uma fotografia antiga, guarda alguma lembrança de um passado, da infância, isso tudo ficou soterrado. Então, isso também foi mais um crime, que é um crime moral importante. Perderam seus pertences, as pessoas que faziam o seu crediário para comprar uma geladeira, comprar uma televisão, com toda a dificuldade que tem, a população muito pobre, que vivia boa parte dela de refugiados. Tudo foi um crime. Depois tiveram 2 mortes, uma morte por atropelamento, com Antônio Dutra, e essa morte por atropelamento porque uma madame viu que não tinha ônibus, não teve nada, um dia não teve ônibus, não teve nada, a madame resolveu buscar a empregada doméstica lá, porque não consegue, a madame não consegue fazer um arroz, não consegue passar uma camisa, não consegue fazer absolutamente nada, e isso, então, precisava da empregada, ela foi buscar e se apavorou quando viu muita polícia, um enfrentamento que estava tendo, ela se apavora e acabou matando um trabalhador chamado Antônio Dutra, um já aposentado. E a outra morte ele não morava na ocupação, não tinha nada a ver com a ocupação, mas foi parte, infelizmente, de tudo isso que aconteceu. E depois o Evo Telles, isso tem imagens da polícia batendo nele, ele também um senhor já, quase 70 anos, que apanhou muito da polícia e acabou vindo a falecer. Levou muito tempo para descobrir ele no hospital municipal, a prefeitura mentia, o hospital mentia, dizendo que ele não tinha dado entrada lá, a polícia não deixava. Levamos quase uma semana, foi preciso vir para cá deputados estaduais, veio para cá o Seixas, que era da Comissão de Direitos Humanos, e para que a gente pudesse localizar o Evo Telles. Então, esse é mais um crime. O crime de ter usado indiscriminadamente bala de borracha, muita gente foi ofendido com bala de borracha. Eu tomei 4 tiros de borracha, e uma delas, inclusive, a 2 metros de distância, um absurdo nas costas, né? E bala de verdade também, que teve
O companheiro David, por exemplo, tomou um tiro nas costas de bala de verdade da Guarda Municipal. Então, foi uma violência sem tamanho, com muitos crimes que aconteceram ali. A polícia, na verdade, era quase um bando sem comando, ou seja, o coronel que estava comandando, quem dirigia, na verdade, era um cara chamado... O Ivan Sartori botou um juiz aqui para comandar a operação, e era esse quem mandava no coronel. Era impressionante o que esse juiz fez. Ele, inclusive, era irmão daquele deputado que tinha a ver com a merenda escolar. Lembra do roubo da merenda escolar? Uhum. Era dele. Então, era isso que aconteceu. Então, são vários crimes que aconteceram lá, e essa luta continua, por isso é importante rememorar, lembrar, não esquecer nunca, para que não se tenha esse tipo de coisa. Certo. Ô, Toninho, né, é difícil a gente falar do Pinheirinhos e não falar de um personagem, né, o Geraldo Alckmin, né, o Geraldo Alckmin que está sendo cogitado aí para ser vice do Lula, né, e daí, como que fica essa história, né, num cenário, um governador que fez o que fez no Pinheirinho ser vice, né, do Lula? O que você acha sobre isso? Não, na verdade, provavelmente o Lula, quem escolhe o vice é ele, né? Ele que manda, ele tem né? Não é nem o PT pouco importa, é o próprio Lula quem escolhe, tudo dedaço, como foi Dilma, como foi o Lula. Por exemplo, o Lula toma posse em 2002, a ocupação começa em 2004, e no governo Lula nós não conseguimos que ela fosse regularizada, nem no governo Dilma. Depois, a construção de casas foi parte de toda a luta. O próprio Alckmin teve que pagar aluguel social pela grande luta que se travou. E depois a Dilma quem constrói as casas, fruto dessa luta, não foi nenhuma dádiva. E o maior aluguel social da época, de R$ 500, fruto dessa luta, pela repercussão que deu, pela solidariedade internacional, o Brasil inteiro, muita gente, a própria resistência nos dias e tal. Agora, eu não me surpreende o Lula ter um vice como esse. Para quem já teve, ele mesmo indicou o Michel Temer para ser vice da Dilma, para quem já teve Zé Alencar como vice no passado, o PT é um partido burguês, igual aos outros, entende? O Lula pode ser um pouco mais democrático, digamos assim, nos direitos sociais, é uma forma assim de... Mas, a nível econômico, é um governo igual aos outros, não muda nada. Eu não acredito, por exemplo, estão fazendo mais uma farsa aqui, dizendo que na Espanha houve a revogação da reforma trabalhista, que é uma farsa, é uma mentira, eles mantêm igual. E o Lula está elogiando isso, então não vai mudar nada. O Lula governa para banqueiros, já governou para banqueiros, tem a confiança dos banqueiros, dos grandes empresários, e vai ser assim. O Alckmin, o que ele faz, o que o Alckmin faz colocando o Alckmin como vice, o que ele faz é fazer uma demonstração aos banqueiros, uma demonstração de boa vontade, que ele não vai mexer em absolutamente nada aos grandes empresários. Então, por isso o Alckmin é igual à Carta ao Povo Brasileiro que o Palocci escreveu lá em 2002. É exatamente igual, ou seja, um pouco até pior. O Lula vem falar que Alckmin é o único tucano que gosta de pobre. Gosta de pobre onde? Que lugar? Que tipo? Gosta de pobre longe dele, gosta de pobre longe das cidades, gosta de pobre desde que o pobre não esteja perto, gosta de pobre na hora do voto, que só vai buscar voto. No que ele fez no Pinheirinho, uma demonstração que de pobre ele não gosta de nada. Não gosta de nada. É um cara que é da Opus Dei, o Alckmin é da Opus Dei. Agora, eu acho que eles se merecem, eles se entendem bem. Iludido está aqueles que acham que o Lula vai fazer um governo de esquerda. O próprio Haddad diz que o PT não é um partido de esquerda. Haddad diz isso. E é um fato, é um partido de centro. E dentro dessa democracia burguesa, cabe bem no figurino. E aí, porque pode ser que não venha a ser o Alckmin, o vice, mas vai ser outro da mesma estirpe, vai ser outro muito parecido, muito igual. Não tem... Isso não vai ter nenhuma diferença, você pode ter certeza. Isso, o PT já faz isso há muitos anos. Então, não tem nenhuma surpresa.
E ele sabe que foi o Alckmin que fez. Como gosta de pobre? Aliás, não é só isso, a questão do roubo da merenda. Pergunte a algum professor se acha que o governo Alckmin foi bom para eles. Os enfrentamentos que tinha, as mortes na periferia, do que a polícia do Alckmin fazia, da população negra na periferia. Como assim gosta de pobre? Isso é só na cabeça do Lula, porque, na verdade, o Lula que ele quer é ser governo também, continuar e responder aos grandes empresários e aos banqueiros, nada mais do que isso. Certo. Ô, Toninho, nós estamos, né, acompanhando, a gente acompanhou no ano passado a questão aí do banhado, né, que é uma outra ocupação, né, bastante conhecida aqui em São José dos Campos, essa ainda permanece lá, né? E a gente tem várias tentativas aí da prefeitura de criminalizar a região, né, para poder tirar os moradores de lá. Então, a gente está falando de uma política, né, consciente do PSDB contra a moradia dos pobres, né, contra as ocupações, contra o direito de morar? Eu não tenho dúvida. Veja só, você sabe que até a ocupação do Pinheirinho, São José dos Campos, que é uma cidade grande, ela não tinha secretaria de habitação. Foi com a luta do Pinheirinho que São José passou a ter secretaria de habitação. Tinha uma fila que demorava 20 anos, 30 anos. Com o Pinheirinho, essa fila andou. Foi importante a fila para a casa própria da população. O Pinheirinho fez isso andar. E a política de higienização que o PSDB faz é muito antiga, já tirou a favela do Vidoca, já tirou várias favelas e colocou, inclusive, em lugares onde as duas comunidades foram morar junto, comunidades diferentes, pessoas de comunidades diferentes, e quem milita na periferia tem o perigo que isso significa, como foi lá no São José 1, São José 2, e que foi um problema bastante forte, muitos assassinatos, inclusive, na época. O banhado, agora restam 80 pessoas, 80 famílias, mas esse banhado já foi muito maior e já existe há 80 anos. Agora eles querem fazer essa mudança. Por exemplo, eles não aplicam aquela medida que hoje, para preservar um local, é importante você usar das mesmas pessoas que vivem lá. Eles, ao contrário, eles querem tirar isso. O advogado aí, junto com o Jair de Salvador, que é o defensor, um dos advogados é militante do PSTU também, que é o nosso companheiro Denis Ometo, que tem feito essa batalha, essa luta lá a nível jurídico. Agora, é a mesma coisa com relação à favela Santa Cruz. Ou seja, eles querem tirar o povo pobre de perto do rico, que é uma coisa que não deveria existir, porque, na verdade, quem trabalha para rico são os pobres, e deveria morar perto, deveria morar onde também. O que acontece com relação a isso? Aí fica todo o equipamento público, que todos nós pagamos, todo mundo paga o equipamento público, desde toda a infraestrutura e tal, fica apenas para aqueles que têm uma população pobre, são mais distantes, dos periféricos. É justamente para que a população não tenha condição, não tenha acesso aos equipamentos públicos. E é isso que ocorre lá na luta antiga no banhado. Essa luta já tem uma resistência muito grande. Vamos ver como vai ser daqui para frente. Não, sim, totalmente. E, Toninho, Guilherme? Oi, eu tô te escutando. Toninho, outra coisa que eu, né, que acho que a gente poderia conversar, né, é que, por exemplo, né, o São José tem vários problemas, né, a respeito da questão de moradia e também a respeito, por exemplo, também de bairros, né, periféricos que encontram em situação irregular, que a prefeitura podia regularizar, mas ao mesmo tempo, né, Toninho, a gente tem, por exemplo, a ponte estaiada aí que não serve aí para absurdamente nada, né? Eu queria que você falasse assim, qual que é a prioridade no seu entendimento aí para a cidade de São José? Porque, por exemplo, em vez de fazer aquela barbárie que fez aí no Pinheirinhos, poderia
né, ter feito um plano para poder regularizar o bairro, para poder dar uma moradia, né, digna para as pessoas? É que você, na verdade, Guilherme, é a visão de classe, né? Para quem governa. O PSDB e outros, o governo do PT também, governa para rico, não governa. Essa história de governar para todos, governa só para um lado, não existe essa de governar para todos. Então não governa para a periferia, para a população pobre, governa para rico. O rico tem todo equipamento, o pobre não. O terreno do Pinheirinho poderia ser regularizado? Sem dúvida, porque lá tem uma dívida fiscal, uma dívida de IPTU que é muito grande. Poderia fazer, que no direito se chama adjudicação, ou seja, pegar o terreno em troca da dívida e construir casas populares. Mas isso eles não vão fazer, porque eles dirigem para um setor da sociedade que é o setor rico, só para milionário, para os grandes empresários, e precisa dar exemplo, inclusive, para isso. Então, é o que ocorre. Agora, depois, o próprio Carlinhos, quando foi prefeito da cidade, que foi prefeito do PT, ele mesmo disse que ele ganhou a eleição naquele ano, o único grande acontecimento que teve foi a desocupação do Pinheirinho, levou o PT ao poder. Agora, tampouco o PT desapropriou o terreno. Desapropriou o terreno. Você estava perguntando agora mesmo do Alckmin, vice do Lula. O Carlinhos tampouco desapropriou. Ele não fez isso. O máximo que fez foi dar algumas multas e tal, e só. O terreno está lá até hoje, perdido, sem nenhuma função social. Não tem nenhuma função social. Esse terreno, então, é isso. Então, depende para que lado que olha, qual a prioridade que tem. E vou te dizer, viu, infelizmente, é muito difícil alguém como nós governar uma cidade, mas a população não precisa muito, ela não pede muito, a população pobre pede muito pouco. Existe condição no país, na cidade e tal, de dar uma dúvida. Se deixar de pagar, por exemplo, a dívida pública, já dá para resolver o problema da população, e que pede pouco, um lugar para morar, ter uma condição um pouco de comer, de viver um pouco melhor, ter alguma condição de lazer, de poder fazer um samba, um pagode no final de semana e ouvir uma música caipira, sertaneja, ouvir um funk, ouvir um rock, alguma coisa assim, a população já estaria contente, com pouca coisa. Agora, eles eles trabalham para a acumulação cada vez mais, a acumulação dos super ricos. Você vê essa questão de classe, você vê durante a pandemia, porque você pega os países pobres, até hoje os países da África não vacinaram 10% da sua população, enquanto países ricos têm estoque de vacina, já está se falando em quarta dose, enquanto os outros não têm. E assim também em relação à população no geral. Não é que sofre todo mundo igual numa pandemia. Os pobres sofrem mais, isso não tem a dúvida. As condições do isolamento, que ainda precisa de ter isolamento, como uma família que em 2 cômodos mora 10 pessoas, que isolamento? Qual a dificuldade que tem? Então, agora, a situação de classe, a questão de classe está colocada sempre, em qualquer situação dessa. Ô Toninho, acho que uma coisa que a gente precisa conversar aqui, né? Quem é Najnahas, né? Que seria o dono aí do terreno, né? Que inclusive ele tem um histórico aí bastante complicado, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito dele. Najnahas é um bandido, um ladrão. Ele fez com que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro quebrasse. Ele fez uma jogada, ele criava uma empresa, ele mesmo comprava muitas ações dessa empresa, quando subia o valor das ações, ele vendia tudo e levava prejuízo àqueles que compraram ações. Ele quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro, que nunca mais levantou. Na verdade, depois ele entra com uma ação com relação a isso e acaba ganhando, porque esse é um país para milionários. Agora, esse Najnahas é o mesmo que, quando o Lula, por exemplo, foi para o mundo árabe, estava na comitiva do Lula. Todo presidente que viaja leva o Najnahas junto. É o mesmo que estava naquela reunião, daqueles comensais ali naquela reunião que é onde aquele jovem lá, filho do Marinho, do Rio de Janeiro, fez aquelas piadas e tal.
que naquele jantar aqui em São Paulo, que estava boa parte do PIB ali naquele jantar, fazendo aquelas piadas. Esse é o Nas Narras. O Nas Narras é um completo bandido, porque é um cara milionário, bilionário, e você sabe que toda grande fortuna ou tem corrupção ou tem sangue, ou às vezes os dois. Quem dizia isso é Marx, e é fato. Então, o próprio terreno foi por uma negociata, pertencia supostamente a uma empresa que ele faliu, chamada Selecta. Essa empresa nunca existiu, de fato, era uma empresa de fachada, uma empresa que não tinha trabalhador, nunca teve trabalhador. Quando a gente estava na luta do Pinheirinho, se dizia, não, é preciso vender para pagar a dívida trabalhista. Nunca teve dívida trabalhista, nunca teve trabalhador. E elas tinham aquele terreno e a dívida era só com banqueiros, dívida com banco, e que isso já se acertava, porque são todos bandidos aí. E o processo da falência dessa empresa ainda corre, ele existe. Nós ainda atuamos no processo para defender aquele terreno, para ver se aquele terreno pode ser liberado à luta para que ele seja desapropriado e vire casa popular. Mas é uma luta, é uma batalha. Essa dificuldade que se tem. O Nas Narras é esse personagem. É um personagem bilionário, bandido, e que é um ladrão, e é um mega especulador, e que está sempre muito bem com qualquer governo que apareça, seja ele governo de esquerda ou de direita, isso não importa, porque você sabe que o capital não vê esse tipo de bandeira, quer ver só se por acaso pode explorar o que é melhor para ele explorar. Um momento é para a direita, outro momento com esses ditos partidos de esquerda, que de esquerda também não são. Ô, Toninho, né, uma coisa que acho que seria interessante falar, né, o pessoal fala tanto aí, né, no combate contra a corrupção, né, mas deixa um cara como Narras, né, primeiramente solto, né, e não faz, né, a chamada justiça social, né? Não, na verdade, Guilherme, a corrupção é inerente ao capitalismo. O capitalismo já é uma corrupção. A exploração do homem pelo homem já é uma corrupção. Não existe capitalismo sem corrupção. A corrupção sempre existe, ela é inerente a essa forma de sociedade se organizar. E, às vezes, ela chega num pico muito alto, e aí eles têm que fazer algum combate, mas é uma coisa que existe e vai existir enquanto tiver capitalismo, porque tudo vai ser para fazer acumulação. E para acumulação, a corrupção ocorre. Às vezes tem país que é muito escandalosa a corrupção, aí o imperialismo dá uma segurada nisso. Mas é isso. E a corrupção é esse. E eles roubam muito. Então, tudo aquilo que eles colocam no bolso deles pela corrupção é o que falta na saúde, é o que falta na casa popular, é o que falta na educação, é o que falta em tudo, falta na infraestrutura, é o que falta no esgoto. E se eles roubam muito, não tem condição. E tem várias formas de corrupção, desde botar dinheiro na cueca, como a gente já assistiu, como a corrupção mais sutil, que o PSDB sempre fez, desde a merenda escolar até o mensalão, até o dinheiro da Petrobras, até o dinheiro da... tudo isso são a corrupção que se dá de vários níveis e várias formas. Ô, Toninho, outra coisa que a gente tem que tocar aqui, né? E o pós, né? O massacre aí da polícia contra a ocupação, né? Como que foi, né, para a vida, né, do morador, né, do Pinheirinhos? Não, foi uma tristeza, muita dificuldade, porque tiveram que viver amontoado, morando 2, 3 famílias numa casa só, porque R$500, embora era o maior aluguel social da época, era muito pouco. Então, viveu primeiro nos acampamentos, até que veio o aluguel social, até que as pessoas arrumaram uma casa para poder mudar. E viveu uma vida bastante difícil, porque vivia apinhado, alugava uma casa de R$1.000, precisa morar 2 famílias juntas, senão não tem como. E alguns foram morar com parentes, com amigos e tal. Foi uma vida bastante sofrida, bastante difícil. Como até hoje porque o Pinheirinho dos Palmares está a 20 quilômetros da cidade. A maioria, boa parte das pessoas vivia de reciclagem.
Como é que vai fazer reciclagem num local como esse? Precisa estar perto de onde eu tenho algum consumidor, senão não tem como ter reciclagem. Então, foi uma vida difícil. Agora, no meu modo de ver, foi uma vitória. No sentido político, foi uma vitória. Ô, Toninho, você fala aí da ocupação do Pinheirinhos, né, o Pinheirinhos do Palmares, né? Como que foi esse processo aí da construção do Pinheirinhos do Palmares, né? Depois da ocupação? Você sabe que depois da ocupação, da desocupação, teve uma repercussão muito grande, nacional, internacional, muita luta. A luta seguiu nos acampamentos, a cidade ainda segue, aí uma exigência do próprio governo. Aí o Carlinhos ganhou a eleição em São José, mas a luta no governo municipal segue, no governo estadual, no governo federal, até que resolveram comprar aquele terreno muito distante. E compraram aquele terreno. O governo Dilma poderia ter desapropriado também, porque também tem dívida federal. Poderia ter desapropriado o próprio terreno? Poderia. O governo Carlinhos poderia? Poderia. Não faz, porque senão fica demonstrado uma vitória estrondosa dos trabalhadores, da população pobre, aí não pode. Para não servir de exemplo, era preciso massacrar. E foi mais ou menos o que fizeram. E aí surgiu esse terreno, foi comprado esse terreno lá distante, e foram construídas casas. É uma casa, digamos assim, maior do que a Minha Casa Minha Vida fazia para essa faixa de salários, né, até 1,5 salário mínimo. Mas mesmo assim, com essas construções são muito ruins, né? São muito ruins. Depois a população vai arrumando um jeito de ficar melhor. Isso a população sabe fazer. Então é isso. E como que foi aí o processo aí de solidariedade aí dos sindicatos, né, dos outros movimentos populares à ocupação do Pinheirinhos, né? O que foi feito naquele momento? Olha, nós desde a ocupação, eu fui presidente dos sindicatos metalúrgicos, né? E depois fui para o movimento popular e desde o primeiro momento a ideia era fazer uma unificação entre os dois movimentos, o movimento popular e o movimento sindical. Então, era uma troca que existia entre os dois movimentos, isso nós fomos vitoriosos, e foi muito importante, foi educativo para os dois lados, educativo para o movimento operário, educativo para o movimento social. Os dirigentes sindicais, e aí de vários sindicatos, muitos sindicatos, que ajudavam financeiramente, ajudavam material, né, dando material, a lona plástica para a ocupação, que foram os sindicatos que deram, os sindicatos participavam. E os militantes também lá do Pinheirinho sempre ajudavam nos piquetes, nas lutas dos operários, eles sempre ajudavam. Então, essa troca de experiência entre os dois movimentos foi muito importante, muito importante. Isso foi parte da educação daquele povo, dos dois lados, parte da educação do movimento operário. Então, foi bastante importante. E a gente se metia com a população do Pinheirinho em todo quanto é luta. As lutas gerais da população, o pessoal do Pinheirinho participava, por exemplo, a luta contra o aumento do salário dos vereadores, a gente lotava a Câmara Municipal, fomos vitoriosos várias vezes nisso, não deixar aumentar o salário dos vereadores. A luta contra o aumento da passagem de ônibus, muita luta nós fizemos, e que também, em algum momento, vitorioso, outras nós não conseguimos, mas foi importante fazer uma grande luta. A luta para a reivindicação do asfalto. Tem uma ponte que liga o bosque dos eucaliptos com Campos Alemães, que sempre a população sempre reivindicou, nós levamos uma passeata até lá. Então, agora a ponte existe, agora já é uma outra história. Teve ruas de lá dos bairros em torno que não tinha asfalto, foi com a luta do Pinheirinho que surgiu o asfalto. A gente tentava somar a luta do bairro que já existe com a luta da ocupação. Por exemplo, a luta por escola, a luta por creche, a luta por ter posto de saúde, tudo isso se somava com a luta do Pinheirinho. Então essa unidade foi importante. Acho que essa foi bem vitorioso. E nós também fomos pegar exemplos em outros lugares, por exemplo. A questão de organização por setor,
por quarteirão, nós estudando a Revolução Cubana, onde tinham CDRs, que tinha essa organização por quarteirão, nós fizemos. A luta, por exemplo, das grandes passeatas que a gente fazia, vindo para a prefeitura, para a Câmara Municipal. As passeatas, onde cada família tinha que mandar pelo menos um membro, isso nós aprendemos com o movimento boliviano, com o pessoal da Bolívia, quando fazia as manifestações, quando descia de El Alto, que é uma região alta lá na Bolívia, para descer até La Paz, e as famílias tinham que mandar pelo menos uma pessoa para participar. E, geralmente mandava os jovens são muito mais, digamos assim, têm posições mais revolucionárias, querem transformar mais. E foram lutas importantes que se travou na Bolívia no passado bastante distante até. E nós aprendemos isso com a luta dos bolivianos. Então, vários exemplos que a questão internacional era muito importante. No Pinheirinho, vários militantes internacionais vieram e que ia lá nas assembleias no sábado. A assembleia era todo sábado. Então, além do movimento sindical, de outros movimentos sociais que iam para lá ajudar a fazer discurso de deputados e partidos políticos. Então, muitas vezes teve representantes internacionais. E era muito interessante. Era uma interação muito grande, ser parte da politização. Então, foi fantástico nesse sentido. Ô Toninho, né? Ainda nessa toada aí, nessa aliança entre movimento sindical e movimento popular, muitas das vezes eu acompanho aí o movimento sindical, o movimento popular, e eu vejo que muitas das vezes há uma separação. Uma coisa é o movimento popular, outra coisa é o movimento sindical, e eles não se juntam, né, muitas das vezes, para poder travar lutas em comum. Eu queria saber, né, por que isso acontece, na sua opinião? Isso acontece por causa das direções, né? As lideranças não querem fazer com que isso aconteça. E cada um vive dentro do seu quadrado. Então, é uma posição política apenas, porque o pessoal de base não tem grandes problemas com isso, não. A maioria das vezes é isso que ocorre, dos dois lados, hein? Dos dois lados, porque o movimento popular também tem direção que não quer saber disso. Então, acho que é mais uma questão política mesmo. Tem a ver mais com a direção do que propriamente com o movimento. Sim, já que a gente está falando de movimento popular, movimento moradia, né, eu queria que você fizesse uma avaliação aí um pouco aí da atuação do Guilherme Boulos, se ele cumpre o papel que ele deveria cumprir ou ele poderia cumprir mais. O Guilherme veio várias vezes no Pinheirinho, aliás, quando eu estava para ter desocupação, ele veio numa reunião nossa, onde o Guilherme falou, bom, e qual o plano B? Nós falamos aqui, nós não temos, nós vamos enfrentar, nós não temos plano B. Nós vamos enfrentar ele, na época o Jota, ficou meio chocado, falou, mas é preciso ter o plano B. Falou, nós temos outra forma de pensar e de agir. Se caso tirar, vai ficar o exemplo, e nós vamos tentar. Nós, inclusive, organizamos a resistência. E nós achamos que é importante organizar a resistência. Não pode só apanhar. De vez em quando tem que tentar bater. Pode não bater, mas tem que tentar. Tem que fazer, porque isso demonstra alguma resistência. E eles têm uma outra posição. O MTST tinha outra posição. E foi importante. Respeitou a nossa posição na época. Estava aqui no dia e tal. Agora, eles trabalham mais com as negociações, né? Tem muito envolvimento na estrutura, o que é importante também, nós também negociávamos, nós temos que negociar na subestrutura, mas de uma outra forma, né? Então, eu acho que um pouco é isso, eu acho que cumpriu um papel, o MTST cumpriu um papel, e creio que o Boulos hoje está muito distante disso, né? Então, o próprio MTST. As lutas populares acabaram, eu acho que o governo de esquerda, o chamado governo Lula, o governo Dilma, as lutas populares cooptou muito a liderança do movimento, quer dizer, os governos populares cooptou muito a liderança do movimento popular, muita liderança do movimento sindical, muita gente que era lutador numa empresa e virou RH depois, numa empresa estatal. Então, o MST também, as ocupações se diminuíram. E foi
Sim, eu acho que foi para o movimento em si, o governo de Frente Popular é um governo que optou muitas lideranças. As lideranças não voltaram mais. Então, é isso. E como foi aí a organização aí da resistência, né? Tem uma foto do Pinheirinhos bastante emblemática, até bonita, né? Dos moradores, tipo a tropa de choque, né? Do Pinheirinhos, assim pode chamar, né? Como que foi esse processo? Na verdade, a imprensa explorou muito, né? Tanto essa foto, pode ser até um cachorro. Esse pitbull era um coitado, ele tinha aquela cara de bravo, como tem todo pitbull, mas não tinha nada a ver. Se tentou fazer, né? Aqueles escudos, se você for ver, são escudos de plástico. Para enfrentar bala de borracha, eles servem. Agora, para enfrentar bala de verdade, não tem jeito. Então, se tentou, se organizou, teve um pouco da organização interna, a população fez bem, eles vieram de uma forma de surpresa, aos domingos eles não poderiam fazer, mas eles passam por cima de todas as leis. Se não existe lei, eles não cumprem nenhuma regra, nada, né? O governo, na época, o governo Alckmin não cumpriu absolutamente nada. Mas foi importante a resistência, acho que valeu a pena, se teve alguma forma de resistir ali. Nós sabíamos que militarmente era impossível. A população teria que ter muito mais armamento que a polícia. E nós sabíamos que não ia dar. Mas foi importante ter feito e demonstrar que isso é possível fazer. Quem sabe outras virão e que seja mais vitoriosa nesse sentido, né? Sim. E como que foi aí o processo de criminalização aí da mídia em relação à ocupação, né? Porque eu já escutei cada absurdo em relação do Pinheirinhos, né? Que o Pinheirinhos era comandado pelo tráfico. Eu queria que você falasse um pouco aí Olha, dessas bobagens que, que falavam e ainda falam aí sobre o local. você sabe que o Perinho tinha uma organização própria, né? Por exemplo, o marido que batesse em mulher ali era um problema, tinha que ir embora. O marido saía da ocupação. E se a mulher voltasse, muitas vezes acontecia, saía a família. Então, ali não tinha isso, eles ficavam doidos da vida, né? Os poderosos da cidade ficavam doidos da vida, tem organização própria, a forma de fazer e tal. Eu creio que tem muitos lugares dominados pelo tráfico, bairro de rico, porque os grandes traficantes nem estão na periferia. Os grandes traficantes não é aquele moleque que às vezes está com um fuzil na mão e está de chinela de dedo. Esses não são os grandes traficantes. Esse é aonde mais aparece, digamos, a cara mais violenta do tráfico. Mas, na verdade, onde estão os mandantes não está aí. Você pode ter certeza, Guilherme, que para chegar um fuzil, um HK ou qualquer arma mais pesada no morro, ou na favela, é porque teve o braço do Estado, senão não chega. Se não tiver a corrupção no setor do Estado, não chega. Para chegar às grandes toneladas da droga, na periferia precisa ter o braço do Estado. Se não tiver o braço do Estado, se não tiver um setor do Estado que está por trás disso, não chega. Então, é isso. Contra o Peninho tinha muito, porque é parte da discriminação da pobreza. Aí é a discriminação da pobreza. Onde tem pobre, parece que é só isso. Agora, quem consome muita droga mesmo é a classe média. Se a classe média deixar de consumir droga, acaba o traficante, porque quem consome, quem pode comprar, inclusive, é a classe média. Então, umas acusações, a forma de criminalizar. Mas, durante muito tempo, o que nós sempre dizíamos é o seguinte: o tráfico está em todo lugar. Não é que está lá, está em todo lugar, em toda a cidade, nos bairros de rico também. Só que esse não aparece, digamos, porque ele supostamente não é violento, mas ele é violento também porque é ele que organiza essa grande indústria que é do tráfico. E por isso eles não querem legalizar. Não legaliza nunca, porque não interessa a eles. Agora, o que a gente sempre dizia é o seguinte: o tráfico vai fazer seu serviço, nós não somos policial, porque também não adianta, quem vai fazer isso é lá com eles e nós vamos seguir a nossa luta. Sem nenhuma, uma não interfere na outra, e foi assim durante muito tempo, sem nenhuma interferência. Eles não intervinham naquilo que a gente estava fazendo, nós não intervíamos no que eles faziam. E isso, onde tivesse traficante, se caso tivesse. Entendi.
E o Toninho, né? Eu queria que você falasse um pouco mais aí primeiro, né, que a gente está fazendo essa entrevista aqui, estamos quase 5 minutos para 9 horas da noite, né? Um pouco mais cedo teve, né, uma reunião aí, né, para organizar um ato de 10 anos, né? Da desapropriação aí do Pinheirinhos. Queria que você falasse um pouco aí como que foi essa reunião, né? E quais vão ser as ações tomadas. Olha, esse é que vai se fazer dia 22 desse mês, se completam 10 anos, né, da desocupação, e nós não podemos esquecer, vai ficar tá na memória da cidade, está na memória do país e está na memória da população. Então, nós temos que reviver isso sempre, digamos assim, para não deixar esquecer, para que nunca mais volte a acontecer. Dentro, inclusive, da solidariedade que teve na época. Foi fantástico, uma coisa de se arrepiar, de emocionar, a solidariedade que teve naquela época. Então, nós vamos fazer esse ato, é um ato presencial, com todos os critérios, aí, com todo o protocolo contra a Covid, e ele vai ser lá em frente ao terreno, às 10 horas da manhã, em frente ao terreno justamente para isso, para que as pessoas saibam que o terreno não, depois de 10 anos que eles tiraram a população, o terreno está lá perdido, sem cumprir nenhuma função social. Nós estamos convidando todo mundo, achamos que todo mundo deveria participar e todo mundo está convidado a participar. Agora, você mesmo já tocou nesse assunto, tem muita dificuldade nessa unidade, à medida que Alckmin está sendo cogitado para ser vice do Lula. Então, muita gente não está chamando e está contra, porque, evidentemente, isso é uma coisa que vai ter que atacar o Alckmin. Então, não tem jeito, é uma forma. Então, eles não estão participando, mas nós gostaríamos que tivesse todo mundo. Então, e a reunião de hoje foi fantástica, uma reunião com mais de 40 pessoas para organizar esse ato. E depois nós vamos fazer uma nova reunião lá no dia 19. E aí a ideia é ter esse ato presencial, algumas pessoas falam até em ter alguma atividade cultural, as pessoas estão estudando isso para fazer, e nós queremos que tenha uma divulgação nacional desse ato. Vamos ver a possibilidade de uma exposição de fotos, vai ter o convite também para a população que mora no entorno, para a população que mora hoje no Pinheirinho dos Pomares, a ocupação Coração Valente também virá, a ocupação de Seu Travesso, que é uma ocupação rural também. Então, uma ideia é fazer um grande ato nesse dia para rememorar essa desocupação violenta que houve lá em 2012. Sim, Toninho. Então, dá para concluir aqui que, você, por exemplo, você falou, né, que infelizmente não teve a participação da esquerda como toda aqui em São José, né? Você acha que seria, por exemplo, importante a presença aí dos companheiros, por exemplo, do PT, né? Eu creio que se fosse, veja só, Guilherme, se fosse um ano atrás, provavelmente o pessoal estaria. Mas a conjuntura é essa, a conjuntura hoje eles estão mais interessados em voltar ao poder e, para isso, qualquer coisa. E o Lula tem essa postura. Então, acho que eles não vão participar por isso. Se não fosse o... Porque eu já disse aqui, volto a repetir, se não for o Alckmin o vice do Lula, vai ser alguém da mesma estirpe. Não vai ser diferente. Se não é o Alckmin, é outro parecido, e nesse momento está sendo cogitado o Alckmin. E eles não vão participar por isso. E agora a contradição é deles. Nós temos que seguir na nossa luta. Nós não mudamos de lugar. Nós ainda continuamos, para nós, a barreira de classe é uma barreira importante. Nós não vamos nos misturar com o setor burguês. Nós temos que defender a nossa classe, nosso povo, o povo pobre. É o que nós fazemos. E será o ato nacional ou será um ato municipal? Nós esperamos que seja um ato nacional. Tem algumas lideranças se envolvendo a nível nacional, hoje mesmo já tinha. Então, vamos ver, esperamos que seja um ato nacional. Vamos ver também se alguns artistas fazem algum vídeo, algum chamado. Vamos ver, é uma questão aí que nos próximos dias nós devemos saber. Mas nós queremos que ele tenha uma repercussão nacional. Vamos ver se é possível. Maravilha. E outra coisa, Toninho, você falou aí da solidariedade das pessoas, né, com o ocorrido, né? Eu queria que você falasse assim, você percebia que naquele momento as pessoas estavam do lado da ocupação ou do lado aí do governo que queria tirar a ocupação de lá?
Eu acho que toda a campanha que se teve, tudo, aí o papel da internet, né? O papel da internet naquele momento foi fantástico, porque imediatamente as pessoas viam as cenas que estavam acontecendo ali, o enfrentamento e tal. Então, foi fantástico. Eu acho que o Alckmin, naquele momento, perdeu muito. Estou te dizendo, o PSDB perdeu a Prefeitura de São José, e, segundo o próprio Carlinhos, a única coisa grande que tinha acontecido é a desocupação do Perim. O Eduardo Cury estavam com um percentual alto de aprovação e perdeu a eleição, que tem a ver com essa reconstrução do Perim. Então, foi uma soledade importante naquele momento, mesmo quem não era a favor da ocupação foi contra o tamanho da violência e pela resistência que o povo também... Então, poderia sair todo mundo calado, sem ter resistência nenhuma, não ia acontecer isso. À medida que teve resistência, gerou uma solidariedade nas pessoas que foi muito importante. Ô, Toninho, além da ocupação aí do Pinheirinhos, né, e que foi que aconteceu o que aconteceu, e hoje também a ocupação do Banhado, tem outras ocupações ocorrendo aqui na região do Vale do Paraíba que você saiba? Não, tem várias, né? No Fundo do Vale tem vários. Tem a Lagoinha, tem Caçapava, tem Tremembé, tem várias outras aí. Aqui em São José tem uma ocupação na Zona Norte, que é uma ocupação rural, que é a ocupação de Seu Travesso, está lá o companheiro Serginho, quem dirige lá. É uma ocupação também que eu creio até que ela venha a ser vitoriosa, porque já está há algum tempo e tal, vamos ver. E depois tem uma ocupação importante, que é ali no Coração Valente, que é em Jacareí, que também quem dirige é a companheira Elisângela, que foi do Pinheirinho também. E então tem importante também, com muitas famílias. Fica em Jacareí, ali perto do Bandeira Branca 2, que é o bairro lá, e que vão estar, né, no dia do ato aqui no Pinheirinho, vão estar também. Mas são as ocupações importantes. Depois, você falou alguns que eles chamam, que a prefeitura chama de bairro clandestino, que de clandestino não tem nada, todo mundo sabe onde está o bairro. São bairros que não são clandestinos. Mas as ocupações são essas aí, ou seja, a luta por moradia segue, nunca acabou e não vai parar. Maravilha. Enquanto tiver uma família sem teto, a luta tem que seguir. Maravilha, então, Toninho. Toninho, então estamos aqui encerrando mais uma entrevista então do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a tua participação aí, para sua participação aí no canal, né? E passo a bola aí para você fazer as considerações finais. Olha, Guilherme, eu queria te agradecer pelo convite. A gente gosta de falar, porque, na verdade, quando você vai falando, você também rememora que são 10 anos. Então, muita coisa a gente acaba esquecendo. E foi uma luta muito importante que nós não deveríamos esquecer de forma nenhuma. Então, eu queria te agradecer e me colocar à disposição também para outras vezes a gente poder conversar. E é sempre bom estar falando da luta do povo. E essa luta é o que nos faz seguir em frente, porque a nossa vida é dedicada a essa luta da nossa classe, do nosso povo. Um abraço a você, um abraço a todos vocês, até uma outra oportunidade. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Toninho, agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo, comentem, né? Curta outros vídeos, comentem também. Se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e acompanhe o nosso blog do Mesa de Debates, né, para saber um pouco mais das nossas posições em relação ao que acontece na atualidade. Então, acho que é isso aí por hoje, né? Primeiro, a gente fez aí uma estreia aí de 2022 do canal, né? Voltando com tudo. Então, esperamos que tenha um bom ano, na medida do possível, a todos os ouvintes, aos entrevistados também. E até a próxima, pessoal. Fui!